Bem-vindo ao canal Escatológico. Neste nosso segundo vídeo a respeito da história da Bíblia, temos a dizer que sobre a inspiração do texto bíblico, há muitas maneiras diferentes a respeito do que significa inspirado por Deus. Há muitas teorias a respeito desse assunto. Alguns dizem que Deus disse aos escritores o que eles deveriam escrever. E eles então simplesmente transcreveram as palavras ditas por Deus. Deus disse aos escritores o que eles deveriam escrever, e eles simplesmente transcreveram as palavras ditas por Deus. Esse é um entendimento. O outro poderia ser uma espécie de psicografia, né? Eles afirmam que Deus tomou o controle das mãos dos escritores e escreveu utilizando as suas mãos. Deus escreveu por eles. Eu já não concordo com essa teoria. Deus deu a eles, aos escritores, apenas uma ideia geral. E eles colocaram essas ideias em suas próprias palavras. Mas de toda forma, nós sabemos que todas as pessoas, elas pensam e agem segundo uma base de autoridade. Por exemplo, quando a pessoa afirma crer que a Terra é uma bola, mesmo que ela não tenha visto isso, ela crê nisso, porque ela clama ou ela sustenta a sua posição com base em alguma autoridade, Então tem a autoridade dos ditos cientistas, certo? E a autoridade do cristão, ou daquele que crê, em última instância, é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, nesse assunto, por exemplo, a respeito do formato da Terra, eu creio primeiramente por causa do testemunho bíblico. A autoridade do cristão também nessa questão deve ser a Bíblia, e não escritos de ditos cientistas, Então são sujeitos que afirmam que, não, nós estudamos, nós sabemos, nós temos os títulos concedidos pelo sistema educacional, nós temos os títulos concedidos pela academia, pelas universidades, nós recebemos o selo de um prêmio Nobel, ou qualquer outro prêmio científico. Então nós temos a autoridade de dizer para as pessoas como é o nosso mundo. E algumas pessoas, ou a maioria delas, sustentam a posição delas ou a opinião delas com base nesses dados ditos científicos e que provém de autoridade humana. Então, muitos cristãos desprezam justamente a Bíblia para poderem afirmar que a Terra gira, sendo que a Bíblia nunca disse isso. Para o cristão, a base da nossa crença é a Bíblia. E a Bíblia é um livro considerado diferente de todos os outros.
Mas estamos aqui falando a respeito da inspiração do texto bíblico. De certo, Deus não inspiraria os autores bíblicos para registrarem ou descreverem coisas que não são verdadeiras. Tá? Josué descreveu, né? Ele descreveu justamente aquilo que ocorreu quando ele determinou o sol e a lua pararem no céu, porque eles é que giram. Isso segundo a palavra de Deus. Tá? É o sol que tem o seu caminho. Tá? Então, eu creio que os escritores bíblicos, também nesse assunto, são inspirados. E o registro bíblico, para mim, é muito mais importante do que qualquer registro dito científico, tá? A respeito desse assunto e de muitos outros. Mas no que toca à inspiração, a Bíblia diz, ela se refere ao material ou ao conteúdo através do qual Deus nos é apresentado, ou é apresentado ao ser humano como revelação. A inspiração diz respeito justamente ao registro desse conteúdo. Quer dizer, a Bíblia, estritamente falando, podemos afirmar que inspiração significa soprar para dentro ou aspirar, conforme encontramos em 2 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Está dizendo que apenas uma parte da Escritura? Não, está dizendo que toda ela, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega para inspirado aqui é theopneustos, tá? Que significa soprado por Deus. Então, o termo traduzido por inspirada pode ser apresentado de forma mais correta como inspirada ou soprada por Deus, soprado por Deus. Em outras palavras, esse versículo diz claramente que as Escrituras são produzidas por Deus. Entretanto, sem indicar nenhum meio que Deus possa ter utilizado em sua produção. Agora, é claro que Deus utilizou as experiências, os talentos e todas as habilidades e toda a bagagem que cada escritor possuía, a sua personalidade, certo? O seu estilo de escrever. Ele então utilizou isto. As pessoas que escreveram a Bíblia não foram apenas uma casca, né? Como se tivessem sido tomados por um espírito de repente e ficaram escrevendo sem saber o que estavam produzindo. E só depois que leram que entenderam, que foram entender aquilo que escreveram. Deus não utilizou os escritores bíblicos de modo passivo. Moisés, por exemplo, ele tinha todo o conhecimento porque ele era um príncipe do Egito. Então ele tinha todo o conhecimento, né? Ele tinha acesso a todo o conhecimento que os egípcios produziram. Certamente, ele foi criado ali, junto com o governador do Egito, o faraó. Toda essa habilidade, com certeza, Deus utilizou na produção de todo o Pentateuco, utilizando a inteligência, as habilidades e o desenvolvimento e maturidade pessoal do próprio Moisés. Deixe o seu like e nos acompanhe nesse estudo bem interessante através da história da Bíblia. Fica a dica.